Hoje nós vamos falar sobre Donald Klein e suas contribuições que foram fundamentais para o entendimento dos transtornos de ansiedade, principalmente os transtornos de ansiedade generalizada e transtorno do pânico. Eu me chamo Morgana Teodoro, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Atualmente também estou me especializando na área de psicopatologia, que é relacionada aos transtornos mentais, e essa área de ansiedade me interessa muito. Então, se você busca por esse conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Donald Klein foi um psiquiatra norte-americano, pesquisador em psicofarmacologia e o pioneiro nos estudos de ansiedade e pânico. Ele é conhecido devido aos estudos do pânico e também por conta da teoria da hipersensibilidade dos sistemas de alarme. Ele focou seus estudos na relação entre neurobiologia e transtornos psiquiátricos, e as suas pesquisas ajudaram a diferenciar os transtornos de ansiedade, além de moldar o tratamento moderno. Ele foi a primeira pessoa a introduzir um antidepressivo como tratamento para um transtorno de ansiedade. Sobre a teoria da hipersensibilidade dos sistemas de alarme, Klein propôs que o transtorno do pânico acontece porque o sistema de alarme na cabeça dessas pessoas está hiperativo, é hiperativo. Então envolve a amígdala e outras estruturas. Eu gosto muito do exemplo de um carro. Eu não sei se vocês já viram quando o carro está paradinho na rua, bate um vento e ele começa a disparar o sinal de alarme. É basicamente isso que acontece na cabeça de uma pessoa com transtorno do pânico. E isso é muito motivado por sintomas fisiológicos. Então, o coração está batendo normal, ela está suando ou está hiperventilando porque fez alguma atividade física. O cérebro dela já entende aquilo como um sinal de ameaça e ativa esse sistema de alarme sem de fato ter um perigo real. Normalmente nós sentimos medo quando há um estímulo real de perigo, mas no transtorno do pânico não é isso que acontece. Muitas vezes os ataques de pânico podem ser inesperados e espontâneos. Então a pessoa pode estar no supermercado e ter um ataque de pânico, na academia ter um ataque de pânico, pode estar dentro da própria casa e ter um ataque de pânico. Esses estudos do Klein mostraram que o transtorno do pânico não é um transtorno somente psicológico, mas ele é biológico também. Antes das pesquisas dele, os transtornos de ansiedade eram tratados com benzodiazepínicos, alprazolam, Valium. O problema dos benzodiazepínicos é que, se usados por um longo período de tempo, podem causar dependência. Já os antidepressivos não. E foi lá para a década de 1960 que, após fazer algumas pesquisas com a imipramina, que é um antidepressivo, em pacientes hospitalizados que reclamavam desses sintomas físicos da ansiedade, ele descobriu que, após essa manipulação do medicamento, os pacientes não tinham mais tanta procura por atendimento médico devido aos sintomas fisiológicos. Foi a partir daí que ele conseguiu diferenciar transtorno de pânico do transtorno de ansiedade generalizada. E, inclusive, o DSM-3 mudou a nomenclatura, né, desses dois transtornos de ansiedade e incluiu os dois critérios, porque foi entendido que são transtornos distintos. Inclusive, atualmente, como eu falei antes, os transtornos de ansiedade são tratados em primazia com antidepressivos. Os benzodiazepínicos, eles até podem ser administrados, mas para momentos de crise, para momentos muito específicos, não nesse longo prazo. Foi a partir do DSM-3, em 1980, que esses transtornos foram separados em transtorno do pânico e transtorno de ansiedade generalizada. Para quem não sabe, o transtorno do pânico envolve muito reações fisiológicas, preocupação com essas reações fisiológicas, ataques de pânico inesperados, são ataques de pânico que não tem nenhum motivo para estar acontecendo. Isso é o transtorno do pânico. E na ansiedade generalizada, é como o próprio nome diz, é uma ansiedade generalizada. Então, envolve uma expectativa apreensiva com relação a todos os assuntos da vida da pessoa. Foi a partir desse mesmo DSM, o DSM-3, que o vínculo com a psicanálise foi sendo rompido aos poucos. Atualmente, nós estamos no DSM-5-TR. Ainda existe um bom vínculo ali com a nomenclatura de psicanálise, mas isso está sendo cada vez menos presente ao longo do DSM. Eu, sinceramente, acho que cada vez mais que tivermos termos científicos, essa neurobiologia mais presente é muito melhor, porque não significa que a psicanálise é ruim, e sim significa que a ciência continua evoluindo, e isso é muito bom para a gente, tanto para nós psicólogos, quanto para os nossos pacientes, porque a partir do momento que a gente sabe exatamente onde intervir, as nossas intervenções ficam cada vez mais eficazes. Claro que a ciência tende a evoluir mesmo, temos o exemplo do RDoC, que é uma estrutura de pesquisa que se propõe a substituir o DSM em algum
futuro aí, ainda não é algo válido, ainda não é algo comprovado, porque eles buscam entender os transtornos psiquiátricos com base na neurociência e na biologia. É um futuro que pode ser um pouquinho distante, mas ainda assim, sempre estamos evoluindo para conseguir trazer o melhor tratamento em saúde mental. Então, isso é muito, muito importante. Para resumirmos, Donald Klein, psiquiatra e pesquisador, elaborou a teoria da hipersensibilidade dos sistemas de alarme, foi o pioneiro nos estudos de ansiedade e pânico, além de ter sido pioneiro também nos tratamentos para os transtornos de ansiedade com antidepressivos. Foi a partir disso que ele diferenciou o transtorno de ansiedade generalizada do transtorno do pânico, e todas essas contribuições estão atualmente presentes na nossa prática clínica em saúde mental. Era isso. Donald Klein foi um pesquisador excepcional para a nossa área de saúde mental. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha aqui, se inscrever no canal se esse tipo de conteúdo te interessa, e a gente se vê no próximo vídeo.